Eu quero ler, inicialmente, um versículo sobre o que vamos falar hoje. Vamos iniciar falando sobre um versículo que está em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo de número 8. Eclesiastes 7, versículo de número 8. Ele diz assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor, o que o Senhor tem a falar aos nossos corações, e o teu Espírito possa alcançar, Pai, o meu coração no que já nos preparamos, para também, Senhor, transmitir a tua vontade, Pai, a todo o povo que aqui está e todo o povo que está assistindo. E a tua palavra, Senhor Deus, seja, Pai, aquela que entre, Senhor Deus, como lâmina cortando os nossos corações e se pregne ali a palavra do Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, quando a gente lê esse texto isoladamente, ele dá margem para tanta coisa. Muitas coisas poderiam ser tiradas daí. Então, quando eu comecei a meditar no texto, pensei vamos começar então a buscar um pouco mais de contexto. Vamos ler o que está falando aqui em Eclesiastes 7. Daí pensava comigo, vamos fazer aqui, trazer uma mensagem de exposição, falar sobre o texto, né? Como Eclesiastes tem muitas lições, vamos falar ali. Daí eu comecei a ler. E eu quero ler com vocês, a partir do versículo 1. Diz assim: um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir à casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas a dos tolos na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de estalos de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Pois bem, daí eu comecei a ler, a meditar, a procurar aqui as referências bíblicas. Daí eu pensei, o que Salomão tomou quando ele estava escrevendo esse negócio? E, um adendo, né? Antes que as pessoas que acompanham aí na internet também, né, possam dizer, eu atribuo Eclesiastes a Salomão, né, apesar de ter um contexto teológico que pode dizer que não há certeza, mas então eu vou tratar aqui como Salomão, o autor de Eclesiastes. Então pensei o que Salomão tomou para poder escrever esse negócio, gente? Porque eu falei, gente, como é que é mais é melhor estar ali no dia da morte do que no dia do nascimento? Como que é esse negócio? Como é que é melhor, né, estar na casa do luto? Daí eu fiquei pensando e comecei a matutar semanas sobre isso. Falei, meu Deus, pelo amor do Senhor, me traz aqui o entendimento, né? E comecei a pesquisar, comecei a ler. E eu comecei a entender, né? Na verdade, o problema não é Salomão, o problema é a minha limitação, entender tal profundidade que ele estava escrevendo aqui e que ficou como parte da palavra do Senhor. São coisas muito profundas, por isso são às vezes
complicadas da gente trazer ao entendimento. Mas, e você para analisar, neste momento, nestes trechos, Salomão está falando sobre a sabedoria, sobre o entendimento da sabedoria, que ele já havia adquirido em todos os anos da sua vida. E se você se lembrar, Salomão pediu uma coisa a Deus, que foi sabedoria. Então, ele tinha sabedoria. E aí ele começa, continua, aqui escrevendo essas coisas, e percebemos que são palavras de sabedorias, como muitas vezes está em Provérbios ali também, quando lemos este livro. Então, palavras de sabedoria tem constantemente. O que a gente precisa entender é que ele estava trazendo uma reflexão. E uma reflexão profunda. O que é uma reflexão? Nesse contexto, uma análise profunda das coisas que ele estava vivendo ou vendo. E essa análise profunda é o que vai nos dando o entendimento sobre o que ele está querendo nos dizer. É preciso ter essa compreensão, dessa reflexão do autor, dessa análise. E a gente vê essa análise com sabedoria. E prestem bem atenção, vocês já ouviram isso diversas vezes, não é nenhuma novidade. Mas ter conhecimento não significa ter sabedoria. Ter conhecimento é diferente de ter sabedoria. A sabedoria é a habilidade que você tem para aplicar esse conhecimento. Então, a sabedoria te traz essa habilidade. Você tem uma informação, mas o que eu vou fazer com esta informação? Como eu vou tratar esta informação? Isso é a sabedoria. E sabedoria que vem de Deus, sabedoria que a gente adquire na experiência. É muito comum, talvez não seja no costume brasileiro, mas no Oriente é muito mais fácil a gente ver pessoas idosas transmitindo sabedoria. Pessoas idosas transmitindo aquele conhecimento de forma sábia. Ela dizendo, eu aprendi isso, e com o que eu aprendi, eu fiz aquilo. Porque as pessoas, por um longo período de tempo na vida, costumam até ser mais respeitadas. Eu tive muito esse costume de ver meus tios bem mais velhos, tive pouco contato assim com os meus avós, mas avós de criação ali, eu sentar criança e ficar ouvindo as histórias, ficar ouvindo o que eles transmitiam. Mais jovens, como eu, assim, costumam olhar e falar, mas o que esse idoso, esse ancião sabe da vida? É porque a gente, às vezes, não tem a noção do quanto essas pessoas mais velhas já passaram na vida e têm para nos ensinar. São coisas demais que eles têm para nos ensinar. E, voltando, nós estamos falando sobre a sabedoria, a forma que Salomão estava transmitindo isso. Uma forma muito peculiar que só Salomão tinha, porque tinha uma sabedoria muito grande. Ele traz o entendimento sobre que é sábio terminar bem. É sábio terminar bem. Mas vamos discorrer sobre isso. O dia da morte, ele é melhor do que o nascimento. É o que ele diz ali no versículo 1, Um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o nascimento. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Isso é num contexto geral que ele estava analisando, fazendo comparações. Então, meu nome e o seu, cada um com o seu nome, é tudo que tem, É como dizem por aí,
A única coisa que eu tenho é meu nome, né? E o que eu vou fazer com ele é o que está por vir aí, o que eu vou fazer com o meu nome, porque a gente tem que cuidar do nosso nome, né? Saber zelar do nosso nome. Somos a referência, né, sobre as coisas. Você vai observar muitas pessoas que são simplesmente reconhecidas mundialmente por conta do seu nome. Você vai falar no mundo cristão sobre John Wesley, o nome que ficou marcado. John Wesley é reconhecido mundialmente no meio cristão por tudo que ele fez, de como ele cuidou do nome dele, de como as pessoas viam John Wesley. Ele começou a ter uma certa fama, né? Eu acho que não tem uma outra palavra, mas um certo reconhecimento. E as pessoas começaram a olhar isso e começaram a ver que ele tinha um nome a zelar. E nós precisamos também ter esse entendimento, que nós também temos um nome a zelar. E ele diz que a morte é melhor do que o nascimento. A morte é o fim de tudo para nós. A morte é a última etapa da vida terrena. É a última etapa da vida terrena. E ele está analisando, pensando o quanto essa última etapa é importante. Porque não adianta você só nascer. Mais à frente nós vamos falar um pouco mais sobre o entendimento disso. Mas ele continua seguindo sobre o versículo 2, dizendo: é melhor ir à casa onde há luto do que uma casa onde há festa. Por quê? Vamos refletir também sobre isso. Nós aqui, por que é melhor você estar num velório do que estar numa festa? Eu acredito que todo mundo aqui já passou por um velório. Busca a sensação de estar num velório aí na sua mente. Tem um momento que as pessoas gostam de contar piada e tudo mais, mas quando você chega naquele velório, você se depara com um ente querido ali, naquele caixão. Você começa a refletir sobre tantas coisas que se passaram. Se você reflete sobre a sua relação com aquele ente querido, você começa a refletir sobre a sua vida, que pode passar também, num piscar de olhos. Você começa a trazer essa reflexão. Então, você está num momento de luto, passando por aquele momento, também te traz sabedoria, te traz momentos de reflexão, te traz momentos onde você vai pensar profundamente na vida, profundamente sobre tudo que você fez com aquela pessoa, tudo que você tem para fazer, tudo que você faria diferente, tudo que você mudaria. Então são momentos que trazem sabedoria. Mas por que não é bom estar na festa? Agora se imagina numa festa. Se imagina numa festa. Você está preocupado com a vida? Você está preocupado em refletir? Você está lá dando risada. Você está lá brincando. Você está lá bagunçando. Você não está preocupado em refletir na vida. Você não está preocupado em ser sábio. Você não tem essa preocupação em adquirir um conhecimento e aprender a usá-lo. Você está preocupado em curtir aquele momento. E 99,9% das festas são isso. Não está errado. Só que o que ele está querendo dizer aqui é que melhor seria se você estivesse sempre refletindo, sempre buscando profundidade, sempre buscando sabedoria. Melhor seria nesse contexto. Então, ele vem trazendo dessa maneira, dizendo que a festa não é um lugar para refletir, mas o luto é
é um lugar que você vai sempre refletir. Não importa qual seja o momento ou a morte que você tenha ido visitar, se é próximo, se não é, se é pessoas que estão dentro do seu convívio ou não, toda vez que você chega num velório, você reflete sobre algo, porque você começa a trazer esses pensamentos à tona. No versículo 3 ele diz: a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Então ele mostra para nós como nós temos sentimentos que nos fazem refletir. Daí também tenho certeza que todo mundo aqui já teve momentos de tristeza. Todo mundo aqui já passou por momentos de tristeza, e nesse momento de tristeza, você também ficou reflexivo. Você também ficou imaginando, se foi uma situação que te causou tristeza, você começa a imaginar o que aquela situação seria diferente para você, como você faria diferente para não ter que passar por aquilo, ou como você ajudaria outra pessoa a não ter que passar por aquilo. Você começa a pensar milhares de coisas. Você começa a pensar por que eu fiz isso, ou se não, por que isso aconteceu, e você fica reflexivo nesses momentos de tristeza, na sua grande maioria. Então, nós temos sentimentos que nos fazem refletir, e a tristeza é uma delas. Começa a trazer um pouco de reflexão para nós, e começamos a ter entendimento destes momentos. No versículo 4, ele diz o seguinte: o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos onde há alegria. Uma comparação muito parecida com o que a gente estava falando, da casa que tem luto ou da casa de festa. Então, é a mesma comparação, mas com detalhe. Você começa a perceber que Salomão está dizendo, está mostrando a receita para ser sábio. Ele está trazendo receitas para ser sábio. Porque a gente não pensa na sabedoria constantemente. A gente não pensa. Duvido que alguém aqui levantou hoje pensando: nossa, como eu estou sábio hoje. Duvido que alguém tenha. Fora o André, que sempre está sábio, né? O André sempre está sábio. Mas eu duvido que a gente levante pensando: hoje eu vou ser mais sábio do que normalmente eu sou. A gente não vem pensando nisso. Mas quando a gente passou por certos momentos da vida, e a gente começa a entender essa receita de ter momentos reflexivos que Salomão está trazendo para nós começamos a observar que em algum momento nós estamos usando aquele conhecimento, aquela informação para ajudar de alguma forma, demonstrando a sabedoria que Deus está colocando em nossa vida. E a sabedoria que Deus está colocando em nossa vida é justamente para usarmos conosco e com os próximos a nós e com quem mais precisar. Porque essa sabedoria vai trazendo formas de mudança de vida para nós. Quando eu era mais novo, eu me lembro que era aquela coisa de rua, né? Aquela coisa de menino querer ficar na rua. Eu tinha por meu volta de 14 anos, 15 anos. Naquela época a gente, nessa idade, né? Acho que 13 anos já ficava muito na rua também. Daí ficava na rua com os amigos. Graças a Deus eu nunca tive amigos de coisas erradas, né? Amigos de drogas que fossem para esse lado. Não tive isso porque o Senhor me guardou desde lá. Mas queria ficar na rua. Queria ficar e ficava para fora. Tal. Daí, certo dia, minha tia que morava na casa ao lado da minha, né? A gente estava lá no meio do povo. Daí ela pegou,
a gente estava conversando dentro da casa dela, daí ela falou, não, vai todo mundo embora, que já está tarde, tal. Daí a gente saiu, foi para onde? Para a rua, ficar tudo na rua. E ela pegou e gritou de lá de dentro, vai todo mundo para a rua, ou todo mundo para casa, não é para ficar mais na rua. A gente ficou um pouco mais quieto, daí algumas pessoas que não estavam no meu parentesco pegaram e falaram, eu vou ficar aí e tal, dar mais um tempo, né? Daí falaram, e você, vai entrar? Daí eu falei exatamente assim, eu não, ela não manda em mim. E aí ela escutou lá de dentro. Ela escutou lá de dentro. Ela só ouvia gritinho assim, tô ouvindo, hein, Alex? Daí começa, né, todo mundo tira sarro, né, não sei o quê. Por que eu estou falando dessa situação? Passou-se o tempo depois, ela contou para o meu pai, obviamente. Daí, meu pai foi lá, né, deu aquele sabão, tudo mais. Mas eu fiquei refletindo o porquê eu fiz isso. Por que eu fiz aquilo? Por que eu disse isso? Naquela época mesmo eu fiquei refletindo, por que eu disse isso? E eu entendi que, na verdade, eu só não queria estar por baixo dos meus amigos. Eu queria estar, todo mundo vai ficar, eu não vou ficar? Que isso? E eu não queria estar por baixo, e eu fui lá e soltei essas palavras. Simplesmente falei. Depois eu pedi, bem depois, pedi desculpa para minha tia, né? Tudo mais. E eu entendi que eu não precisava afrontar a minha família, ou não precisava destratar a minha família, melhor dizendo, não precisava querer estar na onda dos meus amigos. Foram momentos que eu passei e que me trouxeram sabedoria, porque eu não repeti aquilo, nunca mais. Eu não repeti e nunca mais fiz. Eu comecei, se eu tinha que entrar por alguma obrigação, eu simplesmente entrava, meus amigos querendo ou não, ou se eu fosse ficar, era porque estava tudo certo também. O ponto é, eu adquiri sabedoria. E eu entendi isso. Bastante tempo depois, degustando, entendendo, né, ruminando sobre isso, muito tempo pensando, eu entendi. E muitas vezes, quando eu falo com a minha filha, eu trato da maneira que a gente possa não precisar com que esse cenário aconteça. Porque eu entendi. Eu tento agir com sabedoria para que possa transmitir essa experiência que eu passei. E isso, dentro da receita de Salomão aqui, ainda completando com o versículo 5, ele diz, é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção de tolos. O quanto é importante a gente entender a repreensão da sabedoria. Porque naquele momento, com os meus amigos, era um bando de tolo, inclusive eu, que nós éramos ali naquele momento. E a gente estava sendo repreendido pela sabedoria e simplesmente não ouvia. O quanto é importante a gente dar ouvido. A repreensão também. Então, às vezes, ser repreendido, principalmente pelo Senhor, que nos repreende com amor, é importante. É importante ser repreendido. É importante colocarmos o entendimento sobre todas essas coisas. Sobre como vem o desenvolvimento da nossa vida. No versículo 6, ele diz assim, tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. Espinhos debaixo da panela, que na ocasião, né, onde tinha
vou chamar de troncos, galhos, sei lá, essas coisas que se usava para acender o fogo e para você colocar lá no fogão da época, tinham esses espinhos que estalavam, faziam barulho, né, semelhante a pipoca, assim. E para que servia? Para nada. Para que serve o riso do tolo? Né? Porque você vê o tolo rindo de tudo e qualquer coisa e fica simplesmente rindo à toa. E é nesse sentido que está falando, coisas sem propósitos, rindo à toa. E também não serve para nada. Isso mostra, de todo esse conjunto de versículos, agora com o versículo 7, a opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. Esses conjuntos de versículos vão nos mostrando como nós estamos passando pela vida. A reflexão que Salomão está dizendo aqui é sobre como estar passando pela vida. O como podemos estar passando pela vida. Tudo isso que ele vem dizendo. Lembre-se que é sábio terminar bem. Mas a questão está no que se faz de quando você nasce a quando você morre. Existe aí um espaço. O que está fazendo. Nós, seres humanos, temos pouco a tendência em refletir sobre a morte. Você já parou para pensar realmente que saindo daqui você pode estar morto? Você já parou para pensar que um pouquinho mais adiante, daqui a alguns anos você pode estar morto? Se o Senhor não voltar antes, então todos nós podemos estar mortos. Eu acho muito legal e admiro as pessoas que têm a consciência da morte e não temem isso. Entendem que vão passar, principalmente porque sabem para onde vão. Eu admiro muito essas pessoas, porque daí vão lá e planejam, dizem, se por acaso eu faltar, aqui estão as coisas do banco, você tem o que você tem que seguir, se por acaso eu faltar, proceda dessa maneira, enfim, N coisas que as pessoas já colocam, se por acaso faltar. E eu não estou falando de pessoas que que vivem numa paranoia, né, de que, meu Deus, eu vou morrer. Não é isso. Estou falando de pessoas conscientes, que não têm problema com a morte. Pessoas que não têm problema porque sabem que vão passar por isso e sabem que melhor coisa é estar com Cristo. Melhor coisa é estar com Cristo. Pessoas sabem que melhor é terminar bem do que só começar bem. Quando lemos o versículo, o fim das coisas é melhor do que o seu início, é inevitável a gente parar para pensar um pouco em Paulo. Paulo dizia piamente, assim como ele disse no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 24. Ele disse assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor me confiou. Paulo já tinha esse anseio em completar a corrida, em cumprir o que o Senhor confiou a ele, em cumprir o que o Senhor tinha delegado a Paulo. Tinha dado, ele tinha compreensão, ele entendia o que o Senhor, ele entendeu o que o Senhor deu na mão dele, e ele falava: olha, se tão somente eu completar
a minha carreira, isso já é o suficiente. Completar o que o Senhor colocou de propósito em meu coração. E qual que é o problema que nós temos na nossa geração? Muitos de nós não sabemos o que o Senhor nos confiou. Nós não sabemos o que o Senhor tem dado a nós. Ou às vezes nem queremos saber o que o Senhor tem dado a nós. As coisas que o Senhor tem colocado em nossas vidas para que nós pudéssemos concluir durante uma carreira. Seguir e ir para frente, sempre buscando o Senhor, sempre buscando, sempre tentando encontrar o que o Senhor tem mais para nós. Muitos de nós não queremos mais saber disso. Não queremos saber o que o Senhor tem para nós. Simplesmente esquecemos e paramos de buscar o que o Senhor tem para nós. Às vezes nos estagnamos naquilo que o Senhor inicialmente nos colocou. Nos estagnamos naquilo e paramos nisso. Tá bom aqui. Vou vir fazer isso aqui, tá bom, e vou morrer aqui. Tá bom demais. Sem sequer se preocupar em saber qual é a vontade do Senhor para que cumpra o ministério que o Senhor tem para nós. Para cumprir, para seguir, para ir à frente. Para passar o que tiver que passar. Mas ir com propósito, caminhando em sentido ao alvo, como Paulo mesmo dizia, correndo a grande corrida que temos que correr, a corrida da vida, porque a vida, por mais que conseguimos prolongar, passa-se tão rápido. Eu já passei 40 anos da minha vida. Passou assim. 40 anos da minha vida já se foram. Vitão está com quantos anos? 14? 14 anos. Já passou 14 anos da sua vida. Estou no começo da vida. Daqui a pouco você está com 28, você nem percebeu. Já foi. E aí, o que a gente está fazendo com esse tempo? O que a gente está fazendo com o que o Senhor tem para nós durante esse período? O propósito da reflexão é a gente entender o que fazemos do momento que nascemos até o momento que morremos. O que estamos fazendo? Paulo tinha ali um anseio. Estava começando ali seu ministério, ou já há algum tempo, e estava se despedindo ali do povo da igreja de Éfeso, e estava mostrando que minha vida não vale nada, a não ser que seja empregada para o Senhor, a não ser que seja empregada para usar nas coisas que o Senhor me chamou. Daí, como eu dizia, mas o que é que o Senhor me chamou? Mas Alex, como é que eu vou saber o que o Senhor me chamou? Perguntando a Ele. Eu não posso dizer para você no que o Senhor te chamou. Isso é particular seu com o Senhor, mas o que eu posso dizer é que Ele tem um plano para você e você precisa perguntar a Ele qual é esse plano, o que Ele quer para você. E Ele vai vir e vai te falar e vai ficar claro e você vai entender que você precisa gastar a sua vida com Ele constantemente. Você precisa. Imagina que você tem uma barra que você não consegue ver. Quem jogou videogame aí na vida vai entender. Você tem a barra da vida, né? A gente falava que era o sangue que você tinha, né? E aí, conforme você vai passando pela vida, aquele sangue vai diminuindo. Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, e em algum momento vai acabar. Vai acabar. O fim é certo. Não conheço ainda ninguém que na terra seja eterno, que está aqui desde a fundação. Não conheço. Então, o fim é certo. O problema é como nós vamos passar por esse período entre o nascimento e o fim. Paulo pôde ainda ser grato sobre o que está lá em 2 Timóteo 4.
6 e 7. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Como Paulo falou no começo que ele queria guardar a sua carreira, ele guardou. Ele combateu o bom combate, guardou a fé. Chegou no final da vida assim, como muitos vão chegar. Mas muitos que não se posicionarem não vão chegar. Começaram bem, começaram a todo vapor. Nós vamos fazer, vamos para cima. Chegou no meio, já não estava aguentando muito. E ali parou. Não completou a carreira. E nem guardou a fé. E aí, triste será esse dia. Porque ainda ali no versículo 2 do texto que estamos lendo, Salomão diz: os vivos devem levar isso a sério, pois a morte é o destino de todos. E como eu disse, nós refletimos pouco sobre a morte. Nós refletimos pouco sobre o que estamos fazendo para poder terminar bem. Sobre o que estamos fazendo para terminar bem a nossa carreira. Sobre como estamos tratando a nossa vida para poder terminar bem. Vou dizer que tem alguns até que estão acelerando esse período de terminar, que não vai terminar nada bem. Como acelerando, Alex? Está estragando a vida de maneira leviana, com um monte de coisas que são rotineiras. Como estragando a vida? A gente vê pessoas que, não por questões médicas, mas porque querem ficar a noite inteira acordado, daí dorme 1 hora, daí daqui a pouco fica mais a noite inteira acordado, daí dorme mais 1 hora, daí fica de novo a noite inteira acordado, daí seja porque está focado no trabalho, ou está jogando videogame, ou está simplesmente acordado. Mas isso prejudica a nossa vida, prejudica a nossa saúde. E você vai achar que não, mas daí você está reduzindo. Sabe aquela barrinha? Você está fazendo ela rodar um pouquinho mais rápido. De envelhecimento e, consequentemente, o processo da morte. E aí eu estou falando do sono, que é uma das coisas fundamentais para a vida do ser humano. Mas envolve alimentação, envolve uma cerca de outras coisas que a gente, no dia a dia, a gente vai estragando, simplesmente acelerando o tempo. E, o que é pior, nós não estamos seguindo o propósito do Senhor, em guardar o que Ele quer, em buscar o que Ele quer, e corremos a nossa melhor corrida e guardar a nossa fé. Perceba o seguinte: quando é o fim? Quando o fim vai chegar? Eu não sei quando é o meu fim. E eu duvido que alguém saiba quando é o seu. Como eu disse, o fim pode ser amanhã. E aí não dá mais tempo para nada. Diz uma música lá, né? A minha verdade foi outra, não dá mais tempo para nada agora. Porque o tempo que a gente passou, ele não volta mais. A gente não pode fazer mais nada com o passado. Já pararam para pensar nisso? Tem mais nada que dá para fazer no passado. Mas a gente pode aproveitar o presente para mudar as situações, para começar a colocar a nossa vida à disposição do Senhor e começar a ir atrás sobre o que Ele quer e começar a combater o bom combate, começar ali a guardar a nossa carreira, a guardar a fé,
a cumprir a carreira que o Senhor tem para nós. Só precisamos estar mais próximo dele. Porque uma coisa, mais uma vez, se o Senhor não voltar e todos passarmos pela morte, enquanto o Senhor não voltar, o que vai ficar vai ser o seu legado. E o que vão falar de você? O que vão falar de mim? O que vão falar de nós? Daqui a... colocar 200 anos, que daí já vai ter passado essa geração toda aqui. Daqui a 200 anos, se o Senhor não voltar ainda, será que vão falar, existia uma igreja ali? Essa igreja, você tinha que ver, ela fazia a diferença naquele bairro. Existia uma igreja ali, onde tinha pessoas que faziam total diferença nas suas famílias. Existia uma igreja ali, onde tinha pessoas que faziam totalmente a diferença na vida daquela sociedade. Aquela igreja transformou. Será que, como outros exemplos do Evangelho, nós ficaremos também? Será que alguém vai olhar e vai falar, nossa, o Alex ali, ó, existia um cara que chamou Alex que fazia tantas coisas ali em prol do Senhor, e você via a vida dele, era íntegra. As pessoas vão falar, será isso de mim? Cabe a mim decidir o que vão falar de mim. Cabe a mim decidir o legado que eu vou deixar. Cabe a mim decidir saber se eu vou terminar bem ou não. Não cabe a você, não cabe a outro. Cabe a mim decidir se um dia eu vou terminar bem ou não. Curva a sua cabeça.